Fala pessoal, Felipe aqui para iniciar mais um episódio da Jornada da Diversidade. E hoje a gente está aqui de novo com a Emily. Bem-vinda. Em mais um papo para vocês com uma convidada muito especial para o nosso 7º episódio dessa jornada incrível. E eu vou deixar que ela mesma se apresente para vocês. Bem-vinda. Obrigada, Felipe, Emily, obrigada pelo convite. Olá, eu sou a Mônica Costa, eu sou jornalista, sou educadora financeira e tenho um projeto que pensa a educação financeira para mulheres negras, que é o GIP Finanças. Estou bem feliz de poder colaborar aqui com vocês. Obrigado, Mônica. É muito legal a gente poder se reunir para discutir essas pautas e principalmente do teu lugar de fala. Começa contando pra gente sobre os obstáculos que você enfrentou para você conseguir se aproximar de onde você queria chegar, ocupar esses espaços. Como é que foi isso? Então, como é Felipe, que é, né? Como é, continua sendo, né? Como uma mulher negra, nessa sociedade a gente sabe que os obstáculos existem o tempo todo. Mas eu acho que o grande lance de estar onde eu estou hoje foi justamente começar a trabalhar essa questão do autoconhecimento, de entender que esses obstáculos todos, Felipe, não dizem respeito a mim, mas dizem respeito ao outro. Né? Ele é que tem uma questão, ele é que tem um problema. Mas como é que isso começou? Como eu disse, eu sou jornalista e sempre quis ser jornalista, assim, desde os meus 10 anos era o meu sonho. Eu ganhei uma máquina de escrever do meu avô quando eu tinha 10 anos e estava decidido, era jornalismo que eu ia fazer. No vestibular, aquela questão de você tem duas alternativas, né? Você tem a primeira e a segunda alternativa. Eu não tive. Ou era jornalismo... Tinha certeza. Ou não, absoluta, assim. Ou era jornalismo ou não era nada. Enfim, consegui ingressar numa faculdade, estudei, sempre fui muito dedicada, adoro estudar, adoro aprender, sempre fui muito boa aluna e fui para o mercado de trabalho. E aí, nesse lugar, a gente começa a vivenciar os desafios. Apesar de ser uma profissional muito dedicada, de fazer as coisas com muita perfeição até, com muita dedicação, esse espaço não me dava oportunidade de crescimento. E aí a vida vai passando e você vai achando que as coisas funcionam assim, né? Então, chegou um momento que eu comecei a duvidar da minha capacidade, comecei a duvidar do meu potencial, comecei a achar que eu era o problema. Dia desses eu estava dando uma revisada numas pastas e eu encontrei 45 certificados. Cursos, sabe? Uau, sim. Eu não sei fazer isso, então vou fazer um curso. Acho que é por isso que não me promoveram, vou fazer outro curso. Deve ser por isso que eu ainda estou aqui. Aí você faz mais um curso, e outro curso, e outro curso. E isso não te leva a nenhum lugar. E aí eu tenho 2 filhos, eu sou a mãe do Pedro e da Iana, geralmente me apresento assim. E a Iana era pequena, hoje ela tem 12 anos, e ela era pequenininha. E um dia ela me perguntou, que é uma pergunta muito inocente, mas que me trouxe muitos insights. Na época, como jornalista, eu usava alongamento, eu alisava o cabelo, eu fazia uma série de procedimentos estéticos que me agrediam, inclusive, mas eu precisava me sentir igual a todos que estavam naquele ambiente. Na sua percepção, Mônica, isso já estava no seu inconsciente ou você ouvia as pessoas indicando isso para você? Ou eram as duas coisas? Uma mulher negra dentro de uma redação. Eu era a única menina preta daquele ambiente. Talvez tinha mais um ou outro. E aí quando você começa a perceber, começam a te dizer, você não tem um perfil. Não, mas você não tem um jeito. Você olha para a câmera, você dentro de um ambiente de trabalho. Todo mundo que se destaca, todo mundo que está em posição de liderança, não era igual a mim. Então, inconscientemente, você começa a achar que é um caminho, né? Então, vou alisar o cabelo, vou negar minha religião, não vou dizer onde eu moro, né? Vou começar a comprar roupas caras. Eu quero me aproximar dessas pessoas. Essa se sensação encaixar no padrão que a sociedade impõe. Essa sensação de pertencimento que é social. A gente quer pertencer a um grupo. A gente quer se sentir parte do lugar. E aí a minha filha, que na época tinha 3 anos, ela olhou para mim e falou: mamãe, por que é que o seu cabelo balança e o meu não? E aquilo para mim foi muito profundo, porque eu olhei para ela e me veio 1 bilhão de coisas na cabeça. Eu falei, o que eu vou dizer para essa criança? Na verdade, filho, meu cabelo balança e o seu não, porque a mamãe se transformou em outra pessoa para tentar se encaixar. É isso.
Essencialmente Poderoso é isso. isso. Exatamente. E aí eu olhei para aquela menininha pretinha, linda, minha boneca, e pensei, eu vou fazer a mesma coisa com ela? Eu tô dizendo para ela que ela é linda assim como ela é. Ela sempre usou cabelo crespo. E eu sempre fiz muita questão de deixar o cabelo dela bem armado e dizer que aquilo era uma coroa. E aí eu pensei, meu Deus, o que é que eu tô fazendo com essa menina? Eu tô dizendo para ela que ela é linda sim. E ela vai crescer e vai ser violentada como eu sou. Ela vai ter que abrir mão daquilo que ela acredita que é beleza, que é essência, para ver se alguém aceita ela como ela é, para que ela possa se encaixar. E aí, nesse processo, eu comecei a fazer um processo de autoconhecimento, mesmo terapia. Eu precisava entender o que estava acontecendo, porque com 45 certificados, trabalhando há quase 20 anos no mercado de comunicação, será que eu realmente não sabia o que eu estava fazendo? Será que eu era tão ruim quanto eu me achava, tão incompetente? Se eu continuava nesse mercado, eu não era promovida, mas naquele lugar de editora, por trás das câmeras, para pensar os textos, para pensar os projetos, ok. E aí eu comecei a estudar um pouco de autoconhecimento para entender um pouquinho melhor o que estava acontecendo comigo e comecei a estudar realmente história de África, de ancestralidade, entender de onde eu venho, né? Como é que eu cheguei aqui. Então foi um processo muito importante assim de redescoberta. Eu quero fazer uma pausa aí, porque acho que todas as suas falas conectam muito a nossa audiência. Hoje a gente tem, enquanto escola, né, interação com todos os tipos de pessoas, e a gente sente em campo mesmo a falta de representatividade de várias figuras que, mesmo com todas as barreiras, vão quebrando elas e ocupando esses espaços. Então eu queria saber, Emily, se a nossa audiência fez alguma pergunta ou tem alguma dúvida para a gente passar aqui para Mônica. Tem, a nossa audiência sempre tem pergunta, né? Então, uma das perguntas aqui que rolou, dentro desse processo, além do autoconhecimento, né, que você procurou dar, autoajuda de olhar para dentro, você teve alguma ajuda, assim, de fora? Que alguém te auxiliou nesse processo? Eu acho que o que me ajudou nesse momento foi me juntar a outras mulheres pretas. Eu comecei a fazer, por exemplo, um curso de inglês que era só para meninas negras, era um curso de inglês para mulheres negras. E nesse lugar eu comecei a perceber que a minha dor não era só minha. Então eu estava ali com advogadas, com psicólogas, com profissionais diversas que já tinham caminhado um tempo, porque às vezes a gente fica pensando, porque você é recém-formado, então o mercado é difícil mesmo. Né? É porque você veio de outra cidade. Aí realmente é mais complicado. Mas eu nasci aqui, eu já estou trabalhando nesse mercado há 12, 15 anos. E aí você se junta com outras mulheres que também estão nessa mesma situação. E isso me ajudou a entender, primeiro, que o problema não era eu. Então esse foi um ponto que foi uma virada de chave e uma sensação de libertação muito grande, porque você começa a achar que realmente, enfim, o mundo todo está certo e é você que está fora do lugar, né? E aí a gente entra num tópico que foi também uma das questões da nossa audiência. Hoje, com todo esse boom, né, de figuras públicas, influencers, por muito tempo, a gente que faz parte de grupos minoritários não teve isso. Você sente que você já teve figuras ou ídolos que te influenciaram? Ou você acha que esse ainda é um espaço meio vazio? Eu sou de uma família, minha mãe era militante, então a gente sempre teve figuras negras como referência, né? A própria Glória Maria foi a mulher, foi para ela que eu olhei quando eu decidi ser jornalista, foi essa figura que eu vi na TV, entendi que era aquele lugar que eu queria caminhar. Sempre tive leituras, né, de Conceição Evaristo, de outras mulheres negras que circulam nesse ambiente, né? Enfim. Então eu sempre tive essas referências, mas é tão maluco, Felipe, que apesar de ter todos esses conhecimentos, de ter mulheres na minha casa que me diziam, você é boa, você é capaz, você é inteligente, o mundo, ele nos engole. E o que eu acho muito bom hoje é que hoje há muito mais espaços para que isso seja dito. Apesar de eu ter algumas referências, elas ainda eram muito distantes de mim, né? Então a Conceição era um livro, né? A Glória Maria estava do outro lado da TV, eu nunca pude estar com ela. E hoje, quando a gente tem tantos meios de comunicação, as mídias sociais, a própria internet, a gente começa a perceber que essas mulheres, essas pessoas são reais.
Então, a gente tem a oportunidade de estar junto, você tem a oportunidade de mandar uma mensagem e dessa pessoa te responder, de estar no evento onde ela vai estar, né? De trocar um pouco mais. Há uma proximidade que traz para a gente maior segurança, né? Você percebe que aquilo não é a possibilidade de um único ser. Porque a gente começa a achar que nesse mundo onde nós somos minorizados, só um vai poder se destacar, os outros não podem ocupar esse lugar. E nas mídias e eu fico muito feliz com isso, quando a gente pode ver que há muitas outras mulheres, por exemplo, eu trato hoje de educação financeira e eu conheço outras mulheres negras que falam sobre isso. Isso me traz muita alegria, porque dentro da diversidade, nós somos todos muito diferentes, e eu acho que é essa a beleza da coisa. Né? A gente veio de uma sociedade, de um ambiente que hoje começa a se desfazer, onde havia um padrão heteronormativo que não nos encaixava ali. E isso nos adoece. Quando você olha para aquele quadradinho e não vê o seu lugar. Era esse lugar que eu frequentava. E aí você falou do despertar, né? Para olhar esse mundo e tudo mais. Até porque... são poucas as pessoas que conseguem despertar e se manter acordadas para navegar por tudo isso. Né? Nesse processo, como que você, naquela época, como que o que te motivava, né? E o que te continua te motivando a fazer esses espaços, abrindo esses diálogos? Então, tem uma coisa muito específica, porque eu sou mãe, né? Então, essas duas criaturas... Eu olhava para eles e falava, eu não vou deixar para eles um mundo como eu encontrei. Eu vou prepará-los para enfrentar esse lugar de um lugar diferente de onde eu estou. Então, essas duas figuras, elas foram são ainda minhas principais inspirações. Então, tem dia que tá difícil, tá cansativo, mas eu olho para a carinha da Dayana e falo, vou dar mais um passo porque essa menina merece. Né? O meu filho, hoje o Pedro, ele é estudante de economia na Unicamp. Então você fala, puta, acho que eu estou fazendo um bom trabalho. E você falou da Glória Maria e hoje você é uma jornalista que está aqui em frente às câmeras. Exatamente. Passando a sua mensagem. Então, de alguma forma, você materializou né, aquela figura que te inspirou, aliás, né, para você materializar essa ideia. E mais do que isso, Felipe, hoje eu entendo, e até quando ela faleceu, eu fiz um post falando sobre isso. O que me encantava na Glória Maria não era o fato, depois eu fui entender, de estar na frente de uma câmera e de fazer as coisas que ela fazia, mas é o fato dela ter acreditado no próprio potencial. Que é isso que leva a gente adiante, né? E esse valor impulso, agregado, né? Exatamente. Esse impulso, ele sempre existiu em mim. Eu sempre soube que eu era boa no que fazia. Tanto que era chamada de, como ela é metida. Mas a Mônica é tão... Mas é porque eu sabia que eu era boa. E durante muito tempo foi ruim se reconhecer boa, né? Era mais legal você ser modesta. Não sou tão boa assim. Mas não é verdade. Eu gosto do que eu faço e eu faço muito bem. Então, eu acho que o grande lance da Glória Maria, e tive a oportunidade de ler a biografia dela, todas as coisas que ela faz eu sempre acompanhei, era muito esse lugar. Ela era quem ela era, conhecia o seu potencial e o mundo que lutasse. Se não quisesse ela por ali. É impressionante como a gente encontra isso em mulheres poderosas, né? A gente tem hoje em alta a figura da Viola Davis, por exemplo, que são figuras tão inspiradoras que elas transcendem a própria negritude ali, inspiram os brancos. Acima de tudo, porque a gente olha para ela e fica assim, meu Deus, eu quero um pouco disso, eu quero um pouco dessa energia e desse poder, dessa visão de mundo, e em lugares de uma construção muito desafiadora, mas de muitas vitórias. E acho que esse é um ponto legal para a gente chegar aqui contigo, hoje como uma mulher negra, né? E aí eu vou aproveitar para tirar uma dúvida, né? A gente fala mulher negra ou mulher preta? Como é que isso se delimita e se educa? A gente usa o termo negra para se referir à etnia. Eu me identifico como mulher preta, porque o preta ele tem um aspecto, inclusive, político. Eu gosto de estar nesse lugar, né? Mas mulheres pardas, a Emily e eu somos mulheres negras. A Emily é parda e eu tenho a pele mais escura. Então, dentro da negritude, há várias possibilidades de negritude e a gente tem a liberdade para se identificar como quiser. Mas é bacana, Felipe, porque sou eu que decido e não o outro,
Né? Então é legal que se pergunte, porque às vezes eu vou em alguns ambientes e as pessoas, mulher preta, opa, mulher negra. Quando eu decidi, eu uso o termo, mas eu. Né? Porque é um espaço de fala, isso aqui tem uma construção. Né? Então, é isso, assim, acho que legal. Fica aí E a gente acredita muito nisso, né? Acho que hoje tudo que a gente faz é para o final educar. Sim. E essas são oportunidades muito valiosas pra gente. E hoje você, né, uma mulher que chegou onde chegou, dentro do teu lugar de fala, qual que é o teu sonho nesse ecossistema de diversidade? O que você quer ver no futuro? Nossa! Eu acho que o sonho da gente, por exemplo, é que eu possa um dia me identificar só como mulher. E não como mulher preta. Porque esse é um lugar que eu ainda preciso bater o pé, preciso me afirmar, preciso me colocar, porque as pessoas ainda não acreditam no nosso potencial. Né? Quando elas olham para mim em algum outro espaço, e se eu não trago as minhas credenciais, né, a gente é colocada naquele lugar. Então, o que eu quero é um dia poder me identificar só como olha, eu sou a Mônica Costa. E isso tem que bastar. Né? Eu não sei se a gente chega nessa encarnação, nesse lugar. Mas eu acho que é isso. Assim, eu espero que essas coisas que a gente vai fazendo, esse trabalho que vocês desenvolvem, essa possibilidade de deixar... eu não digo que seja ensinamentos, mas de compartilhar histórias, possa colaborar para que a gente tenha uma sociedade mais diversa efetivamente. Né? E onde a cor da pele, onde a escolha é sexual, onde as nossas especificidades não sejam usadas para nos impedir de chegar. Seja só um detalhe, né? Exatamente. Seja só mais uma qualidade, seja só mais uma habilidade que a gente traz. Então, eu acho que meu sonho é esse, né? Que um dia eu seja só a Mônica, que você seja só o Felipe, que você seja só a Emily. E que a gente não precise ficar nesse lugar de ter que dizer se é periférico, se é preto. Se colocando em quadros, né? Exatamente. Eu sou o que sou. E os meus talentos, as minhas habilidades independem, né, dessa figura, dessa cor, dessa história. Eu acho que, inclusive, colaboram para que a gente seja exatamente como a gente é. Enquanto sociedade, eu acho que a gente já deu grandes passos, mas ainda tem passos que a gente precisa dar. Tem muitos, né? Ainda. Inclusive, a gente passaria horas conversando com você, porque é muito bom conversar com você. E vamos abrir para a última pergunta da audiência. E depois da sua resposta, eu queria muito que você deixasse uma mensagem para todas as meninas e meninos, né? Sim. E sejam eles quem forem, para que eles possam guardar aí na memória esse encontro. Para finalizar, então, Mônica, tudo isso que você passou, essa jornada aí rica de histórias, experiências, como que isso te agregou para te tornar a Mônica que é hoje? Então, eu acho que o grande resultado, essa pessoa que está aqui agora, ela é resultado desses aprendizados. Eu acho que o grande lance é justamente esse. Eu passei a confiar em mim, foi uma aposta muito grande que eu fiz em mim mesma, e eu acho que é essa mensagem que a gente pode deixar. Acredite em quem você é. Acredite na sua própria história. Não vá querer ser o que os outros queiram que você seja. Entenda qual é a tua essência, saiba para onde você quer e siga. Não posso dizer que seja fácil, né? Sempre é desafiador, mas eu posso dizer que é transformador e que traz uma sensação de liberdade e de realização que eu não encontrei em outros lugares. Né? Então, acreditar no meu potencial, acreditar nos meus talentos, acreditar que eu era capaz de fazer, embora o mundo todo tentasse me convencer do contrário, é meu grande ganho. Né? Então, e eu fico muito feliz e todos os dias eu me agradeço por ter escolhido a mim nesse processo e não deixar que as pessoas ditassem meus caminhos. É isso, nós da CA Makers estamos buscando formas de iniciar diálogos com empresas, com a sociedade que ainda não dialogam sobre diversidade. A gente acredita muito que equipes diversas inovam mais e da sua parte é muita generosidade estar aqui, né, abrindo o seu tempo e a sua história com o nosso público. E eu tenho certeza que é assim que a gente está plantando um monte de semente boa para germinar e para que a gente possa se reencontrar e falar de outras coisas e trabalhar junto. E que bom que a gente está falando sobre diversidade, né? Um dos temas aí
tendências do mercado de 2023. E para você que está assistindo a gente, chama a gente leva a Mônica junto pra gente dialogar sobre diversidade na sua empresa, pra gente mostrar para você o quanto o tema diversidade é um tema relevante para que você consiga trabalhar a inclusão, uma vez que diversidade é como que a gente vai unir essas diferenças para conviver e se beneficiar mutuamente, e como que a gente vai ajudar vocês a criarem estratégias para fazer isso dentro das organizações. Então, se vocês convidarem a gente promete que a gente convida a Mônica. E o programa tá aí pra dizer que todo mundo pode ser demais, né, gente? É isso. Muito obrigado, audiência. Não percam todos os episódios e a jornada completa da diversidade em todos os canais da Cia Makers. Sigam a Mônica também nas redes sociais dela. A gente vai deixar tudo pra vocês. E é isso. Não Até se breve. esqueçam de curtir, comentar e compartilhar.